Quem vai apresentar agora é a doutora Andréa Cancela da Cruz Caled. Ela está representando o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações e Comunicações agora, tá certo? Vai lá, querida. Eu não... Posso tirar? Não, eu vou tirar. Ah, você vai tirar? Eu vou tirar, com licença, porque se eu ficar aqui atrás, ninguém vai me enxergar. Bom dia a todos. Comunidade científica, pesquisadores, agora que eu estou vendo as carinhas, agradeço a participação, a presença de todos. Minhas orientadoras, uma me apresentou a Antártica, outra me acolheu de braços abertos no escuro, porque nunca tinha me visto na vida, então... Gratidão eterna às duas e a todos os pesquisadores, né? Colegas de campo, colegas agora para levar o programa para frente e sempre junto. Esse apoio e essa cooperação é fundamental. Então, vamos lá. Eu trabalho na coordenação para a Área Antártica do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O coordenador é o Dr. Andrei Polejac, que infelizmente ele está numa reunião no exterior, mas ele manda um abraço para todos. Vamos. Bom, eu vou falar mais rapidinho, porque vários dos assuntos aqui os dados, e até por causa do tempo, não preciso mencionar a importância de se pesquisar as características o continente antártico. A extensão de 14 milhões de quilômetros quadrados, quase totalmente coberto por gelo, e a influência que ele tem no nosso clima, no Brasil, é fundamental que se estudem esses eventos para entender essa influência. O Tratado da Antártica, o Paulo explicou muito bem, ele foi assinado em 59 por 12 países. E como começa a história, então, do Brasil na Antártica, da pesquisa do PROANTAR no continente? Em 1975, o Brasil aderiu ao Tratado da Antártica. Em 1982, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar elabora o Programa Antártico Brasileiro. Esse é o organograma do sistema do Tratado da Antártica, que já nos foi apresentado. É como funciona essa estrutura do Programa Antártico. Bom, o Comitê Científico para a Pesquisa Antártica, o SCAR, ele é ligado ao Comitê Consultivo de Ciência. E é no SCAR que são definidas as cooperações internacionais de pesquisa científica. Em 82, o ano de criação do programa, o Brasil participou da primeira reunião do SCAR como observador. Então, em 83, teve a primeira expedição científica na Antártica, com a participação do Barão de Tefé e do Besnard. O Besnard participou das 5 primeiras operações. Aqui, a primeira ideia da estação, que o almirante Silva Rodrigues muito bem colocou, já apresentou. Aliás, é uma contribuição da Marinha, essa foto. Em 83, o Brasil se torna membro consultivo do Tratado da Antártica. Então, um ano após ter feito a primeira expedição científica, já foi o reconhecimento do país
pelas pesquisas científicas que lá tinham sido desenvolvidas. Dessa primeira comissão foram definidas e pensadas a localização da instalação. Em 84, teve a instalação, então, da estação com 8 módulos e que foi guarnecida por 32 dias. Em 84, 2 anos após o Brasil ter participado do SCAR como observador, ele já se torna membro do SCAR. Então, foi uma conquista, um reconhecimento do trabalho que vinha sendo desenvolvido, fundamental para o crescimento da pesquisa científica e do Programa Antártico, internacionalmente. Em 86, desde 86, da Operação Antártica 4, a estação é guarnecida o ano todo. Em 1991, um aviso ministerial entre a Marinha do Brasil e a Secretaria de Presidência da Ciência, ele transfere a coordenação do apoio às pesquisas científicas para o Ministério de Ciência e Tecnologia no CNPq. Em 91, é assinado o protocolo ao Tratado da Antártica sobre proteção ao meio ambiente, o Protocolo de Madrid, que define a Antártica como reserva natural sagrada à paz e à ciência. Em 94, é incorporado ao Programa Antártico o navio de apoio oceanográfico Ari Rangel. Em 96, é instituído o Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas, que é coordenado pela CEPED dias atuais. Ele é um colegiado interinstitucional que tem por finalidade assessorar o ministro de Ciência e Tecnologia nos assuntos antárticos. E ele é fundamental para as decisões e definições das estratégias científicas para a ciência brasileira junto à comunidade internacional. Ele foi revitalizado em 2011, nós conseguimos fazer uma reunião, infelizmente só depois disso, por uma questão orçamentária, mas assuntos e necessidade de reunião desse grupo é indiscutível. E foi o CONAPA, a demanda ministerial, que eu vou falar mais para frente, que elaborou o Plano de Ação para a Ciência Antártica. Em 1998, o Brasil ratifica o Protocolo de Madrid. Em 2002 e 2005, com o convênio entre o MMA e o CNPq, foram instituídas as redes de pesquisas, que foram gênesis do INCTA e o Criosfera. Mas esse eu vou passar rapidinho, que a Tânia está aí, vai comentar. Não vai falar? Vai falar mais um. Então, porque a Tânia que coordenou essa iniciativa e a construção da rede junto com a comunidade científica. Mas é isso, a rede 1, ela foi a gênese da Criosfera, e a rede 2 do INCT Antártico, das pesquisas ambientais. Em 2007 e 2008, foi a primeira participação do Brasil no Ano Polar Internacional. Foram coordenados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia 10 projetos que envolviam os temas afetos ao Ano Polar. Foram demandados recursos de 9 milhões provenientes de fundos setoriais. Esse é um exemplo de uma das ações do CONAPA. Em 22 de março de 2007, foi criada a Frente Parlamentar Mista de Apoio ao PROANTAR, presidida pelo senador Cristóvão Buarque, até os dias atuais, ele preside, e foi graças a recursos oriundos da Frente Parlamentar que o penúltimo edital pôde ser lançado, que foi com 14 milhões. Esse edital, o de 2009,
ele estimulava as pesquisas científicas em cooperações com sul-americanos. Em 2009, foi adquirido o navio polar Almirante Maximiano. E no edital dos INCTs, em 2008, eles começaram a vigorar em 2009, foram contemplados 2 INCTs exclusivos antárticos. O INCT APA de Pesquisas Ambientais, coordenado pela professora Yossi, que são 4 áreas temáticas, e a proposta é o monitoramento ambiental. E o INCT da Criosfera, que é coordenado pelo professor Jefferson Simões. Um dos objetivos do INCT da Criosfera foi a instalação do módulo Criosfera, em 2012, que é um módulo automatizado, e ele capta informações em tempo real. Uma das grandes conquistas nesse âmbito interinstitucional foi uma articulação política entre o Ministério da Defesa, MCTI, MMA, o MRE, da criação do programa no PPA, Mar, Zona Costeira e Antártica. Por que esse tipo de iniciativa é importante? Para você captar e fortalecer o tema, e outra porque no plano plurianual, no plano de governo, é que são definidos as ações orçamentárias, os objetivos e as iniciativas e metas propostas pelo governo para aquele quadriênio. Em 2014, a reunião consultiva foi no Brasil, foi em Brasília. A gente teve a participação, a submissão de 12 trabalhos, entre documentos de trabalho, documentos de informação do Brasil. Acho que foi uma das maiores participações brasileiras em termos de documentos e de pessoal. E por ocasião da ATC, foi lançado o Plano de Ação para a Ciência Antártica. Esse documento foi uma demanda do ministro da Ciência e Tecnologia na ocasião, para definir as linhas prioritárias de ação para as atividades de pesquisa científicas na Antártica. Os 5 programas temáticos que são definidos nesse plano de ação, eles interagem com os programas científicos do SCAR e, obviamente, os definidos no Programa Antártico. Esse é o PPA, o Plano Plurianual do quadriênio 2016-2019. O nome do programa a gente alterou de Mar para Oceanos, Zona Costeira e Antártica, e a redação do objetivo. Esse plano plurianual ele é revisto no final, antes de acabar é revisto para um novo ou não. Eles queriam, por ser um programa comparado com os outros, que os outros programas são do Ministério, são por ministérios, a maioria deles, esse é um programa pequeno. Mas a força, a articulação, a conversa dos interessados que se manteve o programa ainda mais robusto, com mais objetivos. Então, isso é muito importante. E essas são as 2 metas. A descrição é bem detalhada, mas essas são as 2 metas vinculadas, sob responsabilidade do MCTI. Então, atualmente, são 19 projetos, 64, e os 2 INCTs Antártico de Pesquisas Ambientais. Esse é um quadro, um gráfico dos investimentos federais na área científica desde 90. Então, em azul embaixo, tem em azul aqui embaixo é o recurso do CNPq, do PPA CNPq. Aqui foram as redes, o Ano Polar Internacional.
Esse aqui é o da Frente Parlamentar, o lançamento do edital. Esse aqui foram os editais do NCT. E esse aqui foram os frutos setoriais do último edital, agora do 64. E 2015 e 2016 não teve nenhuma suplementação de recurso considerável. A gente está numa discussão, numa tratativa interna no Ministério para que sejam destinados, que sejam alocados recursos para um novo edital. Aqui a logística dos meios, que o comandante Linhares já bem ilustrou. Aqui está faltando o Hércules. A cooperação internacional, porque depois do incidente, eles prontamente se apresentaram para receber as pesquisas científicas, e desde então tem vários pesquisadores, vários projetos em andamento e em cooperação. Esses são só alguns dos exemplos, né? Aqui a visibilidade, a importância da divulgação dos trabalhos, das pesquisas científicas desenvolvidas na Antártica. São algumas notícias, algumas matérias publicadas. E aqui a visibilidade, a divulgação internacional e a produção científica acadêmica, né? Aqui são as perspectivas para a pesquisa antártica, alguma aplicabilidade, né, das atividades científicas. Por exemplo, a bioincrustação, o desenvolvimento de um produto para casco de navio, para diminuir a bioincrustação, as bactérias isoladas de geleiras contra a radiação UV, as macroalgas. Essa foto é clássica, né, Alice? Não posso deixar de fora. Os 50 mil genomas, que é para o uso de plantas de interesse agrícolas em condições de baixa umidade, e automação robótica, entre outros, né? Aqui é o projeto da nova estação, que teve a participação intensa da comunidade científica em todas as reuniões, em todas as etapas do lineamento, da configuração dos laboratórios da estação. A comunidade científica esteve presente e, quando não presente, foi consultada. Foi uma conversa, uma construção conjunta com a Marinha, com a MMA, com a comunidade científica. Aqui é o braço da estação, que vai ser a área destinada aos laboratórios de pesquisa. E era isso. Fui rapidinho para adiantar. Obrigada. Obrigada, Andréia, pela apresentação.